Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando por aqui mais um vídeo do nosso canal. Já peguei meu pano de prato, estou preparada para trazer mais um assunto com muita informação para vocês. Nosso tema de hoje é dislexia, então já aperta o botão, se inscreve no nosso canal e curte. Bora para mais um vídeo. Você já ouviu falar sobre dislexia? Você conhece alguém que recebeu o diagnóstico? Tem alguma criança, adolescente na sua família, até mesmo vizinho, que está na fase de alfabetização e está com dificuldade? Mesmo aquela criança que já passou a pandemia, tem poucos anos que a gente passou pela pandemia, não é verdade? O diagnóstico da minha filha veio com 9 anos e foi logo no pós-pandemia, bem mesmo no pós-pandemia. Eu vou falar tudo para vocês aqui, o que eu percebi. Ela já tinha a psicopedagoga dela, inclusive a gente está na clínica, estou gravando para vocês da clínica, ela está lá dentro fazendo psicopedagogia maravilhosa. Já tem 2 anos com essa terapeuta e a gente está gostando demais, a gente não troca. O que é dislexia? Dislexia, galera, é um distúrbio de aprendizagem que dificulta a leitura, a soletração e a escrita da criança. A criança o indivíduo costuma, porque ela também pode ser diagnosticada na fase adulta, geralmente após um trauma no sistema nervoso central, ou mesmo, mas a maior índice, né, de dislexia que nós temos comprovadamente é genético, é hereditário. E na minha família a gente não conhecia ninguém, suspeitava de uma prima minha, mas aparentemente a gente não conhecia ninguém. E a minha filha, né, a Agatha, tô falando da Agatha, quando ela era pequenininha, a gente percebia que ela falava assim, máquina, ela falava mánica, e maracujá, ela falava macurujá, ela fazia algumas trocas assim, arroz era feijão, feijão era arroz. Até hoje, com 11 anos, ela ainda tem essa dificuldade. Às vezes a gente fala shampoo, ela pega o condicionador. Também ela tem um processamento auditivo central alterado, mas é uma questão de som, de interpretação, né, de uma área do cérebro. Então é conteúdo para um próximo vídeo, onde a gente não vai fugir muito do que é a dislexia, que é esse distúrbio, que geralmente é diagnosticado na fase da alfabetização. Não tem cura, mas tem tratamento com as terapias e as adaptações. A criança consegue desenvolver e criar métodos para poder conseguir estudar e aprender normalmente, com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de persistência, mas ela consegue sim, é possível. Com um bom profissional é possível. O que eu percebi, assim, começou o ano de alfabetização da Agatha e ela não conseguia aprender o alfabeto, ela não conseguia aprender o A, I, O, U. A gente percebia que tudo na Agatha era muito decorativo, era muito instintivo, assim, sabe? Era como se você ia com ela assim, A, B, C, D, e ela ia junto com você, mas se você pulasse uma letra, 2 letras que fosse, ela já errava, porque ela tinha decorado o alfabeto na cabeça dela, virou uma música, entendeu? E para matemática ela sempre foi tranquila, sempre conseguiu, né? Hoje ela já faz algumas contas de cabeça, assim, uma percepção muito boa, mas o português mesmo, e essa questão no dia a dia, dessa troca, desde pequenininha, ela trocava, né? O acende, o apaga a luz, tinha essas coisas, a gente não fazia nem ideia. Começou a pandemia, bem na alfabetização da Agatha, e ela foi estudar em casa como toda criança, uma vez por semana, aquilo não estava fluindo. Primeiro ano foi muito difícil da pandemia, a gente não conseguiu nada, ela não conseguiu nada. E depois a gente, já no segundo ano, a gente começou então com joguinhos de alfabeto, os sons. A gente colocou, tinha, né, na escola dela, tinha professor de reforço, que pegava os alunos que estavam com a maior dificuldade do ano anterior. E a Agatha sempre, assim, dentro dessas coisas, não estava conseguindo evoluir, sempre com muita dificuldade. Aí passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, chegou o 4º ano, gente, o 4º ano. A gente já tinha tentado de tudo, cantar musiquinha, o som das vogais, das consoantes, dos fonemas, tudo. Mas a Agatha ainda não tinha laudo de nada, e foi quando tudo começou, que a gente começou todas as investigações, e na primeira contato que ela teve com a Andrea, que é a psicopedagoga dela, a Andrea falou assim, eu preciso que ela faça o PAC, né, e preciso também, a gente vai investigar a dislexia, coisa e tal. Alguns meses depois, a Andrea confirmou o diagnóstico de dislexia, e no 4º ano, hoje a Agatha está no 5º, e no 4º ano a Agatha conseguiu ser alfabetizada durante esse processo. Ela tinha um professor muito bacana, e tinha a Andrea junto com ela, e também a gente, né, a família, que foi muito importante, porque manter isso em casa, assim,
a questão de continuar reforçando ali a leitura, os deveres de casa, tá sempre acompanhando. Ela tem também o acesso a essa linha de recurso, né, essa linha do AEE nas escolas públicas, né, que tem. Ela também participa e hoje ela já consegue, ainda tem muita dificuldade, obviamente, mas ela já consegue, também faz a fora, que também ajuda bastante. Tirando essa parte das palavras que a Agatha troca e troca até hoje, o que a gente mais percebeu também, além da dificuldade de aprendizagem? O jeito que ela escrevia. Alface, ela escreve alface, né? É bem assim como se fala mesmo, né? E as letras também, ela faz o espelhamento, que é o espelhamento das letras para criança que tem dislexia. Ó, tá vendo aqui, ó, a letra E, ela tá assim, e a criança, ela faz a letra E pra cá, entendeu? Número 3, ela faz assim, ó, como se fosse mesmo a letra de frente pra ela mesmo, né? E também troca bastante fonemas, tipo P e B, J e I, que eles confundem, eles acabam trocando tanto na escrita quanto na fala. Mas o engraçado, assim, que a gente percebe, a gente quanto família, a gente descobriu junto com ela que a dificuldade é mesmo na codificação mesmo, da interpretação, porque uma coisa que ela se dá muito bem durante a atividade em casa é quando ela tem dificuldade de escrever alguma coisa, né? Porque ela fazia a leitura silábica e também escrevia dessa forma, né? E hoje já melhorou bastante com todos os acompanhamentos. A gente desculpa que eu tô um pouco cansada, porque tô numa gripe em Macaé, mas assim, tô com bastante dificuldade para respirar, mas tô melhor, tô de pé. E o que a gente percebe, assim, que agora tá melhor, a gente tem conseguido ajudar ela, é na questão leitura labial. Quando ela precisa entender uma palavra que ela não tá conseguindo escrever, a gente... e ela consegue, entendeu? Mesmo sem o som. Ou seja, a gente tentou muito. A gente tentou muito. Nós tentamos muito fazer ela aprender o som de todas as consoantes pra gente conseguir aquela coisinha do BA com vira Bá, L com A vira Lá, né? O LH também foi uma coisa bem difícil, né? O C e H também foram questões bem complicadas pra ela e pra gente também. Mas hoje a gente percebe que o quê? A Agatha escreve chinelo. Se ela ficar com dúvida, ela fica assim, né. Aí eu vou pra ela, sem som, e eu faço. Eu mostro pra ela o que a língua faz na hora que a gente tá falando, entendeu? E aí ela consegue codificar o que eu tô passando pra ela. Então, nas provas da escola, ela tem um tempo a mais pra poder fazer, né? Ela também pode fazer num outro ambiente. E o professor lê a prova pra ela também, individual. Vai pra essa linha do AEE e tem dado certo, assim. Às vezes tira uma notinha coisa, baixa da média, mas não interfere em nada, porque a gente sabe que ela não tem a dificuldade de aprendizagem. Não é essa a questão. Ela é uma criança muito inteligente. Isso que é a questão. O dislexo, ele não é burro, tá? O dislexo, ele não tem preguiça. Ele tá se esforçando muito mais do que uma pessoa típica estaria se esforçando. Eles não são pessoas com dificuldade de aprender. A dificuldade de codificar, de soletrar, da leitura e da escrita. Mas eles são muito inteligentes. Então, se você ler e se você explicar e eles estiverem conseguindo prestar atenção no que você está falando, eles vão embora e eles são muito inteligentes, sim. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso tema de hoje, dislexia. Espero ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem conseguir, para levar realmente informação, porque tem muita gente que ainda fica nessa coisa de criança pós-pandêmica, né? E achando que tá tudo perdido, mas na verdade, às vezes, pode ser um distúrbio da dislexia, por exemplo, ou a descalculia também, né? Na minha família também temos descalculia, minha filha mais velha tem descalculia, depois eu trago esse assunto para vocês também. Mas compartilhem, curtem, comentam. Qualquer dúvida, bota no comentário que eu respondo para vocês. Um beijo!